Olá! Você sabe calcular a temperatura final de equilíbrio de um sistema usando a calorimetria? Sim ou não? Então, vem comigo! Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ramon e nesse vídeo nós vamos resolver a questão de número 17 de vestibular de física, tá bom? Voltando com física aqui no canal. Gostou da ideia? Essa questão envolve calorimetria, tá bom? Gostou da ideia? Gosta de física? Clique em curtir, faça comentários e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo, beleza? Vamos começar? Então vamos lá. Questão 17 da Universidade Federal do Amazonas, que diz o seguinte: medindo a temperatura de uma amostra de material sólido de massa igual a 200 gramas, em função da quantidade de calor por ela absorvido, encontrou-se o diagrama a seguir. E aqui nós temos o nosso querido diagrama, tá bom, pessoal? Vamos usá-lo posteriormente. Aquecendo essa amostra até 100 graus Celsius, em seguida mergulhando-a em 500 gramas de água, calor específico da água é de 1 caloria dividido por grama que multiplica graus Celsius, a 40 graus Celsius, podemos afirmar que a temperatura final de equilíbrio do sistema vale aproximadamente o valor próximo. E aqui nós temos as alternativas. Beleza, pessoal? Então, pause o vídeo e tente fazer que nós voltamos com a solução. E aí, pessoal, conseguiram fazer? Então, vamos ver a resolução, pessoal. A ideia da física é sempre interpretar o problema como se estivéssemos fazendo experimentalmente. Então, a ideia da física é você interpretar como se fosse, por exemplo, um físico que estivesse realizando o experimento e aí notar os pontos importantes, né, as grandezas e tudo mais. Vamos lá. Imagine a situação que um sólido com massa m igual a 200 gramas, tá? A massa do sólido eu estou chamando de m por enquanto. Não vamos transformar em quilo, pois problemas envolvendo calor não é necessário, tá bom? Imagine que é pego por um físico para medir a sua temperatura. Então ele esboçou um gráfico de uma função que representa a quantidade de calor medida em calorias em função da temperatura em graus, tá certo? Então observa aqui o gráfico que começa no 20 e aumenta até o 80, tá bom, pessoal? O que a gente pode tirar desse gráfico? Podemos tirar que a quantidade de calor é de 1.200 calorias, tá bom? Além disso, a variação de temperatura, que é o que a gente precisa por enquanto, é de 80 menos 20, tá certo? Temperatura final menos inicial. Mas vamos ver isso no próximo slide, tá bom? É mais ou menos isso que a gente tem que tirar do gráfico, tá joia? Então, observe que o gráfico expressa Q em função de T. Logo, imaginamos que devemos usar uma fórmula Q igual a alguma expressão que tenha esse T aqui. Nesse caso, a gente vai usar aquela fórmula clássica da calorimetria, a equação fundamental da calorimetria que fala do que macete, tá bom? Interpretando o gráfico, vemos que a quantidade de calor, igual eu falei, é 1.200 graus e a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, é 80 menos 20, que dá 60 graus Celsius, tá bom? Logo, tendo em mãos Q e ΔT e o valor da massa, devemos calcular o valor específico C do sólido. Aí você pergunta, por que a gente tem que calcular esse calor específico? Para ter todas as informações referentes à quantidade de calor, porque a gente vai precisar usar a quantidade de calor desse sólido juntamente com o da água. Então a gente tem que ter esses dados, tá bom? Usaremos a equação fundamental da calorimetria, a saber, quantidade de calor é igual que macete, ó, que macete, tá bom? Quantidade de calor é igual a massa do sólido vezes o calor específico do sólido vezes delta T maiúsculo, que é a variação de temperatura, tá bom? Esse delta representa a variação, lembra? A quantidade de calor 1.200 é igual a massa do sólido é 200 vezes o calor específico vezes 60, que é a variação da temperatura que nós encontramos. 1.200 é igual a 200 vezes 60, dá 12.000 vezes calor específico do sólido, que eu chamei de CS somente.
Então, 12.000 vezes o calor específico do sólido é igual a 1.200. O 12.000 que está multiplicando o calor específico passa dividindo, então fica o calor específico do sólido 1.200 dividido por 12.000, que é 1.200 vezes 10. Aqui eu posso simplificar o 1.200 e fica somente 1 sobre 10, que é 0,1 calorias por grama vezes graus Celsius, tá bom? Agora que temos esses dados em mãos, vamos para a próxima parte do problema. Então, a primeira coisa que ele fez foi medir a temperatura do sólido e anotar lá o gráfico. Agora, o físico aqueceu a amostra do sólido até 100 graus Celsius. Então, ele aqueceu o sólido até 100 graus Celsius. Então, vemos que a temperatura inicial do sólido era de 100 graus Celsius, tá bom? No caso, por que eu falo temperatura inicial? Porque ele, conjuntamente com a água, eles vão formar um conjunto, né? Ou seja, eu vou ter uma temperatura final desse conjunto. Então, eu vou chamar de temperatura inicial do sólido. Em seguida, a água estava a 40 graus Celsius. Então, a temperatura inicial da água, ao entrar em contato com o sólido, é de 40 graus Celsius. Tendo em vista que a massa da água é 500 gramas e o calor específico da água é 1 caloria por grama vezes grau Celsius, como o sistema é isolado, tá? A gente considera como se o sistema fosse isolado. Então, vale que o calor cedido, a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido é igual a zero, tá bom? Usando essa equação, a gente encontra a temperatura final do sistema, tá certo? Então, observe. Primeiro a gente achou o calor específico do sólido que a gente precisou. Agora a gente vai usar nessa fórmula. A quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do sólido tem que dar zero, tá bom? Então, a quantidade de calor da água é a massa da água vezes o calor específico da água, que multiplica a temperatura final do conjunto menos a temperatura inicial da água, tá bom? Mas, note que a temperatura final vai ficar igual, tá bom? Porque o calor cedido mais o calor recebido tem que dar zero, a temperatura vai ser a mesma. Então, a massa do sólido vezes o calor específico do sólido, que multiplica a temperatura final menos a temperatura inicial do sólido. Esse daqui é a quantidade de calor do sólido. Isso tem que dar zero. Substituindo os dados, fica a massa de água é 500, calor específico da água é 1, que multiplica a temperatura final, menos temperatura inicial da água, que é 40. Mais massa do sólido 200, o enunciado deu, calor específico do sólido encontramos, falei que era importante, né? 0,1, temperatura final, que multiplica a temperatura final, menos temperatura inicial do sólido, que é 100. Tudo isso igual a zero. Então, 500 vezes 1 dá 500, vezes temperatura final menos 40. 200 vezes 0,1 dá 20, vezes temperatura final menos 100 igual a zero. Então, fica toda essa equação aqui. Daí, pessoal, vai ficar 500 que multiplica T menos 40, vai ficar 500 vezes T menos 500 vezes 40, que dá 20.000. Mais 20 que multiplica T menos 100, vai ficar 20 vezes T menos 20 vezes 100, que dá 2.000. Isso igual a zero, tá? Então, 500 mais 20 T dá 520T, menos 20.000 menos 2.000 dá menos 22.000. Então, esse menos 22.000 passa para o outro lado, fica positivo. Então, 520T é igual a 22.000. 520 passa dividindo, está multiplicando, T. Passa dividindo, fica T igual a 22.000 dividido por 520. Então, T é aproximadamente 42,3 graus Celsius. E a alternativa mais próxima é 42 graus Celsius, que é a alternativa letra C. Espero que vocês tenham realmente gostado. Tire dúvidas comigo sobre o que vocês precisarem da física ou matemática, beleza? Inscrevam-se no canal também. Grande abraço, ótimos estudos e até mais, pessoal. Muito obrigado.